Boa noite, Michele. Boa noite a você, a todos que acompanham o nosso Gazeta Esportiva. Estamos aqui no CCT da Barra Funda. São Paulo se reapresentou aqui para trabalhar com bola. No dia 1º de julho foi feito aquele teste para a Covid-19 para jogadores e funcionários. Testaram positivo por aqui. Um atleta e um funcionário. Ambos já estão recuperados e trabalham normalmente por aqui. Hoje teve treinamento pela manhã, uma nova rodada de exames da Covid-19. E quarta-feira o São Paulo treina aqui e já na quinta deve seguir toda a delegação para Cotia, aonde os jogadores vão ficar por lá treinando por 7 dias ou 10 dias, aguardando aí a volta das atividades dos campeonatos. Os salários foram reduzidos em 50% aproximadamente. Os jogadores continuam negociando com a diretoria a forma de reposição desses salários e vamos aos números do São Paulo, né? Desde a sua parada. O último jogo do São Paulo foi a vitória 2-1 frente ao Santos pelo Campeonato Paulista. Nas últimas 5 partidas, o São Paulo acabou vencendo 3. São Paulo, restando 2 jogos para a fase de classificação no Paulistão, já está classificado à próxima fase. É o primeiro colocado do Grupo C, tem 18 pontos com 8 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. O ataque marcou 14, a defesa, que é a menos vazada do campeonato, sofreu 7. O São Paulo tem 60% de aproveitamento. Tem mais 2 jogos na fase classificatória, com datas ainda não confirmadas, contra a equipe do Bragantino no Morumbi e depois na última rodada contra o Guarani. E estreia contra o Goiás no Campeonato Brasileiro sem data. Daqui a pouquinho eu volto falando de quem chegou e quem saiu do São Paulo. Antony está dando adeus ao tricolor, Michele. Beleza, valeu, Garrafa. É bom dar esse panorama geral pra gente relembrar tudo, né? Como que parou, como que tava. Agora completinho do São Paulo. Fala, Garrafa. Michele, a torcida do São Paulo está na ansiedade, assim como as demais torcidas, para saber de que forma o time volta para sequência ou até início de temporada, né? Sequência de temporada, tendo em consideração os campeonatos regionais. Quem chegou, quem pode sair, ou seja, o Everton Felipe, ele retornou ao São Paulo, meio atacante que estava por empréstimo no Cruzeiro. O São Paulo pagava 50% dos salários dele e o Cruzeiro 50%. O Cruzeiro não pagou. O Everton Felipe voltou, mas não vai ficar. Esse jogador será reemprestado, o Diniz não vai aproveitá-lo. Já o Gonzalo Carneiro, né, o jogador estava cumprindo suspensão por doping, encerrou a suspensão do atleta, ele está à disposição e o Fernando Diniz espera contar com ele. Jogadores que podem sair, Lisieiro e Igor Gomes, foram sondados no noticiário, né? O Igor Gomes no Ajax e no Real Madrid e o Lisieiro no Milan da Itália, mas nada de concreto chegou à diretoria de São Paulo. Quem está mesmo de saída e já não tem mais contrato com o São Paulo é o atacante Antony, foi negociado com o Ajax, queria ter se despedido do São Paulo, mas por causa da pandemia não pôde, e ele já está em ritmo de despedida com a torcida tricolor. Acompanhe. Despedida é muito difícil. Desde criancinha, sempre ficava no meio da Independente, no meio da bagunça. Independente, moleque! Quando você olha no calendário e vê que tá acabando, não vai vestir essa camisa, não vai ver o time que você ama, é difícil. Eu creio que não é um fim, um até logo. São Paulo é meu lugar. Bom, com a saída do Antony, Michele, Celso e Flávio, fica a pergunta: quem vai ser o companheiro de Pato no ataque tricolor? São 9 atacantes por aqui, mas no meu entendimento 3 brigam por essa vaga. O Pablo, não é, que ainda não se firmou, como todos esperam aqui no São Paulo. O próprio Carneiro, que é um jogador que joga um pouquinho pelo lado, um jogador de velocidade. E o Elinho, que é da base do São Paulo, tem uma característica até que semelhante à do atacante Antony, que está indo para o Ajax. Então são 3 jogadores brigando por uma vaga para jogar ao lado do Pato. E vocês, o que acham? Pablo, o Carneiro, o Elinho, como é que o Diniz vai arrumar esse ataque do São Paulo, hein, gente? Como é que vai ser, Celso e Flávio? Então, eu tô até lembrando aqui do Rojas, né, que eu acho que é uma opção, se machucou, é bom jogador pelos lados, pode ser muito útil. É muito curioso, porque o São Paulo, eu disse isso quando a gente ainda tinha o Gazeta Esportiva, estava começando a pandemia, nesse processo todo. Claro, não estou sem qualquer tipo de futilidade, tá?
as vidas das pessoas são importantes, mas no contexto do futebol, o time mais prejudicado foi o São Paulo. O São Paulo vinha... Estava embalado, Estava né? embalado, vinha crescendo, apresentando futebol Fernando bonito. Diniz estava bem. Agora vai ter que recomeçar tudo. E sem peças importantes, Flávio. O Antônio é um jogador de velocidade pelo lado do campo e esse jogador... E jogador diferenciado. É difícil. É jogador de drible, né? É muito difícil. Tem o Everton, né? Se o Everton parar de se machucar, tomara, né? Ele pode ser também o Rojas, eu acho que pode ser uma boa opção. E o Rojas também, que a gente não sabe exatamente como está. Mas é um grande ponto de interrogação. Não dá para saber como os times voltam. Muito bem. Será que o Santos volta?